Oi, pessoal, meu nome é Amanda e hoje eu vou mostrar como eu resolvi as questões de desafio da disciplina Fundamentos da Programação do professor Agepson. Então, a primeira questão diz: escreva um programa que imprima todos os números pares entre 2 e 50. Para saber se o número é par, basta você ver se o resto da divisão do número por 2 é igual a zero. Então, primeiramente, eu criei a função calcular números pares e aqui eu abri o loop. Então, for para um inteiro i igual a 2, onde esse i ele tem que ser menor ou igual a 50, eu vou incrementar o i. Então, ele começa inicializado com 2 e vai ser incrementado até o 50. E aqui eu coloquei o if. Então, se o resto da divisão do meu i por 2 for igual a zero, isso implica que ele é um inteiro. Então, eu quero que seja printado esse número. E então, isso vai me gerar a lista de números pares entre 2 e 50, que foi o intervalo que eu determinei. Se eu quisesse que fosse até 1000, eu trocava o 50 por 1000. E, então, agora eu vou rodar para mostrar. Então, aqui está minha lista com os números pares até 50. Agora a questão 2, que diz: escreva um programa que imprima a soma de todos os números de 1 até 100. Ou seja, ele calculará o resultado de 1 mais 2 mais 3 mais 4 até o 100. Então, criei a função somar números 1 a 100, onde eu defini soma igual a zero, né? Inicializei. E aqui eu abri o loop. Eu defini o inteiro i igual a 1, onde esse i ele vai ser menor ou igual a 100 e vai ser incrementado. Tá? Então, dentro desse loop, eu inicializo. Na verdade, já foi inicializado, né? Aqui eu estou atualizando o valor dela. Então, soma vai ser igual a soma mais 1. Então, esse valor aqui vai ser atualizado a cada loop, né? A cada vez que eu atualizo o valor de i, o valor da soma vai ser atualizado. E aqui eu estou printando. Então, o i mais soma menos i vai ser igual a soma. E aqui eu printo o resultado da soma dos números de 1 a 100, soma, que é do tipo inteiro. Então, vamos rodar para ver se está tudo nos conformes. Tá aqui, ó. Deixa eu expandir. Aqui eu quis colocar com todos os valores, só para ficar mais claro aqui, ó. 1 mais 0 é igual a 1, 2 mais 1 é igual a 3, 3 mais 3 é igual a 6. Então, isso aqui, ó, é o loop, ó, que vai acontecendo até chegar a 100. Então, vamos supor, a princípio, o meu i, ele começa com i, e a minha soma é 0. Então, como vai ficar isso aqui? Soma o 1 mais o 0. A soma é 0 e o i é 1, que vai dar 1. E aí esse valor vai sendo atualizado, vai ser atualizado, até que vai chegar no último, que é o 100, que vai dar 5.050. E esse vai ser o último valor salvo. Então, fora do loop, eu coloco para printar o resultado final, que é 5.050. Correto. Então, agora a terceira questão, que diz: escreva um programa que peça um inteiro ao usuário e com esse inteiro ele imprima linha a linha a tabuada daquele número até o 10. Por exemplo, se escolher o número 2, o programa imprimirá 2 vezes 1 igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4, 2 vezes 3 igual a 6, até o 10. Então, aqui temos a função void calcular tabuada. Eu declarei o número, declarei a multiplicação, ambos do tipo inteiro, e peço para o usuário digitar o número para que ele deseja ver a tabuada. E aqui eu vou ler o valor que o usuário digitar. E aqui eu abri o loop, né, o int i igual a 0, onde i tem que ser menor ou igual a 10, e vai ser incrementado.
Dentro do loop, a multiplicação vai receber número multiplicado por i, né? E esse valor i ele vai sendo atualizado a cada loop. E aqui eu coloquei o print, né, da multiplicação. Então aqui número vezes o i igual multiplicação, todos inteiros. Então vamos rodar. Digitando para ver a tabuada, escolher o do próprio 2, que foi o desenho. E aqui tá a tabuada, ó. O 2, vamos olhar aqui, ó, é o número que o usuário digitou, e o i é do loop, né, que vai até o 10. Então aqui, ó, vai até o 10. Agora vamos para a quarta questão, que diz: implemente uma calculadora. O programa deve pedir 3 números ao usuário, A, B e operação. Se a operação for igual a 1, você deverá imprimir a soma de A mais B. Se ela for 2, a subtração. Se for 3, a multiplicação. E se for 4, a divisão. Tá. Então, definir A e B do tipo float, porque pode vir a ser um número decimal, e a operação do tipo inteiro, né, que é inteiro, 1, 2 ou 3. E aqui peço para o usuário digitar o primeiro número e leio o valor, né, do tipo float dessa vez, o segundo número, e aqui eu peço para ele escolher a operação. E eu utilizei do switch case, que é o equivalente ao if else. Então, no primeiro caso, né, se o usuário digitar 1, vai printar o resultado da soma, A mais B, que eu quero com 2 casas decimais. Se o usuário escolher 2, é subtração. Se for 3, a multiplicação. Se for 4, né, no caso da divisão, aqui, se o meu B for diferente de 0, né, que seria o correto, né, porque o denominador não pode ser igual a 0, eu vou printar o resultado da divisão. Se não, né, se o meu B for igual a 0, vai dar um erro, né, divisão por 0 não é permitida em todos o break, né. E o default, né, que se o usuário vinha a digitar nenhuma das opções válidas, vai printar escolha uma operação válida. O quinto desafio diz: escreva um programa que peça o número inteiro ao usuário e imprima o fatorial desse número. Para calcular o fatorial, basta ir multiplicando pelos números anteriores até 1. Por exemplo, o fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. E aqui calcular fatorial. Eu defini o meu inteiro, n, e o fatorial é igual a 1. Aqui eu usei o sign log, não foi log, usei log, para suportar números maiores. Aqui estava long, porque eu tinha deixado assim, mas o meu terminal não tinha aceitado, então eu diminuí. Aqui eu printo, né? Digite o número inteiro para calcular o fatorial. E o usuário vai responder o número que ele deseja. Eu vou ler esse número. E aqui temos o condicional, né? Se o meu número for menor que 0, vai printar o fatorial não aceita números negativos. Não é possível. Se não for, né, ou seja, positivo, é válido, eu posso calcular o fatorial, né? Aqui eu abro o loop, né? Eu defino int i igual a 1 e o meu i ele tem que ser menor ou igual ao número, né, que o usuário digitou, e isso vai ser incrementado. Então, meu fatorial vai ser igual a fatorial vezes i, que vai me dar exatamente isso aqui. E aqui eu printo, né, fatorial de n e o resultado do fatorial, que é desse tipo aqui, unsigned log, porque pode ser um valor bem grande, né? Então, vamos printar. Eu esqueci de printar, eu esqueci de rodar algum, não foi? Calcular tabuada, eu rodei, esqueci de rodar a calculadora. Deixa eu rodar a calculadora. Digite o primeiro número. 1, 2. Escolher a operação. Escolher
Soma. Resultado da soma 3, confere. Agora o do fatorial que eu tinha dito. Número 5. O número inteiro. Eu vou escolher o 4. Foi o do exemplo. 24, corretamente. Agora, o último desafio. Dados 3 números, imprimi-los em ordem crescente, né? Ou seja, do menor ao maior. Então, aqui o meu void numerar ordem crescente. Declarei inteiro número 1, número 2 e número 3. E peço para o usuário digitar o primeiro número, o segundo número, o terceiro número e leio eles. E aqui está o meu bloco condicional. Então, eu dividi em casos. Caso 1, o primeiro número ele é o menor número dentre todos. Então, aqui, ó, eu acho que se eu for explicar todos vai ficar bem longo. Mas, vamos lá, né? Aqui, o que eu tô falando aqui? Que o número 1, ele é o menor número. Então, se o meu número ele é menor ou igual ao número 2, tá? E tem que atender esses dois. Os dois têm que ser verdadeiros. Essas duas sentenças. E o meu número 1, ele também é menor ou igual ao número 3? Aqui está no comentário. Número 1 é o menor número. Agora, vamos determinar a ordem entre número 1, número 2 e número 3. Então, aqui eu já sei que o número 1 é o menor. Então, vamos ver como vai ficar entre o número 2 e o número 3. Aqui, se o número 2 ele é menor ou igual ao número 3, eu vou printar essa ordem aqui. Número 1, número 2, número 3. Agora, se não, ou seja, o inverso, né? O número 3 ele é menor que o número 2. Então, vai ficar número 1, número 3 e número 2. Então, aqui foi o primeiro bloco do caso do 1 ser menor. Do número 1 ser menor. Primeiro número. Então, agora o caso 2. O segundo número é o menor número. Aqui é else if, né? Então, se o meu número 2 ele é menor ou igual ao número 1 e ele também é menor ou igual ao número 3, vamos cair agora nesses dois condicional, essas duas condições aqui, né? Ah, não gostei. Eu vou cortar e falar de novo. Agora a questão 6. Dados 3 números, imprimi-los em ordem crescente. Então, aqui tem o void numerar a ordem crescente e declarei do tipo inteiro, número 1, número 2 e número 3. Aqui eu printo para o usuário digitar o primeiro, segundo, terceiro número e estou lendo eles. E aqui eu dividi em casos. Então, no caso 1, o número 1 é o menor número, é isso que esse if aqui está dizendo. Então, o número 1, ele tem de ser, se ele for menor ou igual ao número 2 tá? Tem, essas duas sentenças têm que ser verdadeiras. E o número 1 for menor ou igual ao número 3, então o número 1 ele é o menor número. Então agora eu tenho que ver entre o número 2 e o número 3 como vai ficar a ordem. Então, se o número 2 for menor ou igual ao número 3, vai ficar a ordem número 1, número 2 e número 3. Se não, né, se o número 3 for o segundo menor, ou seja, ele é menor que o número 2, então a sequência vai ficar número 1, número 1, número 3 e número 2. E a mesma lógica eu fiz com o número 2. Mesma lógica, ó, que eu tô falando, se o número 2 for o menor entre todos, vamos ver aqui. Se o número 1 ele for menor ou igual ao número 3, então vai ficar número 2, número 1, número 3. Se não, então vai ficar número 2, número 3, número 1. Ó. Inverti aqui. E a mesma coisa com o número 3 sendo o menor número. Eu já sei que ele vai ser o primeiro número, já que ele é o menor. Vou ver como vai ficar com os outros dois números, a ordem.
Então, se o número um ele for menor que o número 2, então vai ficar número 3, número um e número 2. O número um é menor. E aqui, o caso que sobrou é se o número 2 for o segundo menor, né? Ele seria menor que o número um. Então fica número 3, número 2, número um. Então aqui está os três casos que estão contemplando todas as possibilidades. Então vamos rodar a questão 6. Então vou digitar o primeiro número. Eu vou deixar em ordem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos ver igual. Eu nem cheguei a testar isso, né? Vamos ver ao vivo. 2, 2, 3. 2, 2, 3. Agora mais aleatório. 5, 1 e 8. 1, 5, 8. Agora eu vou sair, tá? E esse menu eu coloquei na main, né? Onde eu estou chamando todas as minhas funções. Eu poderia ter chamado as funções, mas eu quis colocar o menu. Então aqui tem uma opção. Aqui eu tô falando faça isso, né? Rode isso aqui enquanto o usuário não digitar zero, que o zero é para sair. Então eu escolho a opção. Aqui eu tenho um switch case, olha, com cada uma das minhas funções, né? Que o usuário vai digitar. Caso o usuário sou eu, e no final retorna um zero. E foi assim que eu resolvi as questões de desafio. Eu espero que tenha dado para entender e que tenha ficado claro.